pandemia é o assunto do momento, mas pouco se fala como lidar com o luto e como extrair alegria de uma rotina de confinamento e incertezas. Sobre esse assunto eu converso com o rabino Newton Bonder, que está lançando o livro Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. Rabino, desde já eu agradeço a participação. Agora eu queria que você falasse qual foi a motivação para você terminar de escrever esse livro nesse momento tão complicado que a gente passa de pandemia. Na verdade, esse livro ele é parte de uma série. São 7 livros que eu estou escrevendo para a editora Rocco. E esse terceiro já estava programado para ser sobre alegria. Por acaso, 2 livros já foram lançados, né? Esse é o terceiro livro. E o segundo livro era sobre cura e esse era sobre alegria. Já eram programados como temáticas desses livros. Então, não foram feitos assim com essa intenção específica, né? Mas a gente foi atropelado por esse momento aí da pandemia e eu acho que a alegria, o tema da alegria, passou a ser uma temática extremamente importante para as pessoas que estão em casa, estão com muitos projetos interrompidos, né? Sem falar, obviamente, das coisas mais graves que são a morte, né? E infelizmente todo o sofrimento que as pessoas estão vivendo. Então, eu acho que virou uma questão para as pessoas. Elas normalmente olham esse ano de 2020 como um ano perdido e parte, eu acho que, do conteúdo do livro é dizendo não, o ano não é perdido. É um ano diferente, com limitações e com outras possibilidades, né? E a temática da alegria tem aparecido muito. Eu, como rabino, vejo as pessoas muitas vezes me dizer estou muito entristecido e tudo mais. Então, acho que é um livro que atende muito esse momento que as pessoas estão confusas e com muitos sentimentos difíceis. Agora, Rabino, explica pra gente como manter a alegria, né? Na realidade, o foco do livro é esse, num momento tão complicado como esse que a gente passa. Então, eu acho que tem uma chave importante para entender a alegria, porque no livro eu começo até explicando sobre isso, que o livro é sobre a preservação da alegria. Então, diferente do que a gente imagina, a alegria não é algo que a gente obtém quando consegue alguma coisa, quando ganha alguma coisa, né? Isso é um prazer, é um momento, claro, bom na vida da gente, mas a alegria é algo inato num ser humano. O ser humano tem uma alegria, a gente nasce, qualquer criança nasce profundamente alegre. E a questão é como preservar essa alegria, como não perder isso que você traz e que é uma disposição constante da vida. Você vê que quando a gente fica muito triste, né, e tem estados mais de depressão, uma coisa mais grave, tudo que a gente quer fazer é dormir. A gente quer ficar longe das emoções. E uma criança que é alegre, ela não quer essa dificuldade de botar uma criança para dormir, porque ela está tão alegre, porque as emoções que a vida tem, e as emoções são todas. Uma criança é alegre quando ela sorri, quando ela está rindo, e ela é alegre quando ela chora, porque a emoção, a possibilidade de vivenciar as coisas, é que é a própria alegria. Então, assim, há uma mudança, eu acho que no conceito do que é alegria, em vez de ser uma benesse, alguma coisa de bom que me aconteceu do lado de fora, na verdade, a alegria é uma disposição para viver as coisas, viver todas as emoções. Então, nesse sentido, o que a gente está vivendo hoje, ele permite a gente emoções, né? A gente tem, na verdade, talvez mais oportunidades de estar ali à flor da pele, vivenciando as coisas, vivendo as coisas, do que em anos comuns. Então, a alegria não está prejudicada com esses efeitos externos que estão acontecendo na vida da gente. E a Mas a gente tem que gente não está aprender. acostumado, né, Rabino, a lidar com sentimentos de perda, de solidão, de separação. Como lidar com esses sentimentos, né? É muito complicado. Qual é o mecanismo para que isso Não, aconteça? de novo, quando alguma coisa acontece de difícil na nossa vida, perdas, é claro que a gente vai sentir há um luto, há uma perda, há um sofrimento, tá? Mas é muito importante separar isso de um estado melancólico, de um estado de perda de alegria, tá? Então, quando você é uma pessoa alegre,
você chora muito quando alguma coisa que você te faz sofrer acontece. Mas você não permite que isso impacte teu estado, a tua disposição como pessoa. E você pode continuar, em vez de você ficar nessa dicotomia que normalmente as pessoas têm, né, quando elas estão diante de uma situação difícil, de uma adversidade, que é de ficar ou pessimista, né, tá tudo ruim, tá tudo horrível, ou ficar otimista, não, vai ficar tudo bem, né, num lugar quase bobo, né, tentando negar que existe uma situação. A alegria, ela faz você ficar não otimista, ela faz você ficar positivo. Então, essa é a diferença. As pessoas não perderem esse olhar para a vida, que é de receber as emoções. Às vezes, as emoções nos fazem chorar, elas nos fazem ficar num momento com uma sensação de dor, de perda. Isso tudo são emoções. Mas isso não permite a você elaborar como se isso fosse a perda da sua alegria, de que você está ficando triste, e avançar nesse processo que nos faz deprimidos, melancólicos. Então, a gente pode afirmar que esse livro, o lançamento desse seu livro, está chegando em uma boa hora, Rabino. Eu acredito que tá. Eu acho que vai fazer as pessoas refletirem. Acho que esse é um momento, né, para todos nós, um momento essa reclusão, essa reflexão sobre a vida, essas ameaças à nossa própria saúde, elas nos colocam pensando com mais autenticidade sobre como viver as nossas vidas. Então, eu acho que esse livro ele fala de um elemento muito importante, que é a base de muitas das coisas, é a plataforma maior da vida da gente. A gente tem uma positividade, a gente tem uma alegria inata, e o livro fala muito disso, da possibilidade de você dar um stop, de você reiniciar, começar um dia. Esse é o estado alegre. Uma criança, se você perceber, ela acorda de manhã e o dia é um dia de muitas possibilidades. Tá? Se você não souber parar e reiniciar, fazer esse recomeço das coisas, né, tudo fica muito mais difícil. Então, ali eu acho que tem algumas reflexões muito importantes da gente, como eu digo no livro, preservar alguma coisa que é a própria vida, é a disposição de bem-estar, de estarmos aí vivendo. Agora, o que a gente pode tirar de positivo nesse período de quarentena? Então, esse período de quarentena, eu sempre digo assim, às vezes você gosta muito de uma fruta e não é a fruta da estação. E você fica sofrendo porque não tem aquela fruta que você gosta tanto. Então, nós estamos numa época que não é época de viajar, não é época da gente estar em festas, em convívio com um monte de gente. Essas não são as frutas da estação. Quais são as frutas da estação? Quais são aquelas que a gente vai comprar barato e que são tão gostosas, em outras estações vai ficar com saudades dessa? A gente está hoje com uma possibilidade de não estarmos com aquela coisa do despertador, aquele despertador que nos joga numa condução, né, para muitas pessoas, que eles estão conseguindo ficar em quarentena, obviamente, que eu estou falando, e que estão, num momento, podendo conviver mais próximo da família, estão tendo a oportunidade de dar uma travada naquela rotina, naquele piloto automático e refazer as nossas escolhas do que é prioritário nas nossas vidas. Essas são as frutas da estação. Então, assim, a alegria tem a ver com isso, né? Você fica muito feliz porque hoje tem banana e mamão, né? Morango vai chegar um dia, se você gosta muito de melancia, ainda não é a época, espera chegar essa época, né? Mas presta atenção que você tem metade de um copo cheio, presta atenção que você tem ali uma série de coisas que estão mais até vivificadas, estão mais ali potentes nesse momento, em vez de ficar sonhando com aquilo que você não tem, né? Aproveita aquilo que nesse momento, depois, eu vou dizer uma coisa muito complicada, do ponto de vista não do horror da doença em si, do sofrimento, mas dessa experiência de quarentena, de isolamento, aspectos desse momento a gente vai ter muitas saudades. E às vezes eu digo assim, se você para pensar nos anos que a gente vive, pensa no ano de 2016. Como foi seu ano de 2016 ou 15? Tem que parar para pensar o que aconteceu, quais foram as coisas importantes que aconteceram. Quando você lembrar do ano de 2020, vão aflorar muitos sentimentos, muitas lembranças, né? E muitas delas
vão falar sobre intimidade, sobre vínculo, sobre reflexão. Nem todas elas vão ser só desse lugar da adversariedade e da dificuldade que a gente está vivendo.